Fala, galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha, urgente, jogador sofre lesão grave e Flamengo terá que ir ao mercado buscar contratações. Jogador que poderia ser negociado pode não sair por conta de lesão de um outro jogador que também pode ser grave. Olha, que domingo de Dia dos Pais para o Flamengo. O resultado do jogo, que foi muito ruim, o empate contra o Palmeiras, ele vai além do resultado dentro de campo. Ele compromete, inclusive, uma temporada. O Flamengo sai com ferimentos graves desse resultado para a sequência da temporada e precisa, agora mais do que nunca, buscar contratações. E a gente procurou saber aqui, é isso que os dirigentes vão fazer a partir já de hoje, buscando reforços, porque não dá para poder manter um elenco tão enxuto diante de tantas competições. Demoraram para poder pensar e tirar essa conclusão. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Queria pedir a vocês para que deixem o like. Mete o dedo no like, sobe o like com tudo. Inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Clique no botão vermelho aqui embaixo, inscrevendo-se no canal, acionando o sininho da notificação e você vai se manter sempre muito bem informado. Gosta de informação do Mengão em primeira mão? Então brota aqui pro Família da Nação. Nós vamos rodar a vinheta, o drone vai subir. Olha, a torcida tá furibunda da vida com o técnico Tite. Muitos pedindo a saída do técnico Tite, demissão, etc. Eu queria saber de você. Você tá nesse meio também? Acha que o Tite errou, vem errando, já tá um ano no Flamengo e o Flamengo não tem um padrão? O Palmeiras jogou muito desfalcado, hein? Nós vamos falar sobre isso. Vamos rodar a vinheta. Drone, sobe drone. Vamos que vamos falar de Flamengo. Galera, Flamengo deixa de vencer o Palmeiras, acaba tropeçando com uma partida muito bem encaminhada, uma vitória muito bem encaminhada, mas o Flamengo não consegue ter aquela consistência defensiva, até que costuma marcar os trabalhos do técnico Tite, e o Flamengo facilmente, só pressionar que o Flamengo toma gol. Bola aérea é uma peneira o sistema defensivo do Flamengo. Palmeiras consegue o empate em uma falha do sistema defensivo como um todo e o Palmeiras arrancando o empate, o Flamengo deixa de virar líder do campeonato nesta rodada. Claro que no jogo Flamengo e Palmeiras, a gente sabe que um resultado de empate, ele é normal, isso acontece, né? São dois elencos fortíssimos, dois times que brigam há anos pelas primeiras colocações, dividem os títulos das temporadas no futebol brasileiro, no cenário inclusive internacional. No entanto, o que aconteceu no jogo de hoje, vamos lá, o Palmeiras que entrou em campo hoje foi um Palmeiras misto, com vários jogadores do time reserva. Ele tira o Flaco Lopes no segundo tempo, jogador que fazia uma boa partida, para colocar um garoto da base. O Palmeiras não tinha o Endrick, não tinha... na verdade, o Endrick foi vendido, né? Mas não tinha o Estevão, que é um jogador que é importantíssimo, faz uma diferença tremenda na equipe do Palmeiras, já está fora há algum tempo. O Estevão não entrou em campo contra o Flamengo, não tinha o Felipe Anderson, o Rony não estava com opção no banco de reserva. Aí você vai computando, você vê, os caras conseguem encaixar um jogador que nunca jogou, que entra pela primeira vez, o cara faz gol, consegue performar. No Flamengo, isso não acontece. O Flamengo tem um elenco enxuto. Quando o Flamengo precisa tirar uma peça, por exemplo, sai um Dela Cruz, acaba o time. Sai um titular, o reserva não corresponde à altura. O Pedro segurava todas as bolas, fazia uma partida brilhante, espetacular. E aí você tira o Pedro, quem entra no lugar, que foi até o Gabriel, não consegue ter a mesma performance. Então, assim, o Flamengo despenca o rendimento, não dá para olhar os nomes dos jogadores, e sim a performance. Os garotos da base do Flamengo estão lá
como figurantes, porque quando entram não conseguem corresponder. O Flamengo com muitos problemas no elenco, e como se não bastasse isso, o Flamengo tem um problema muito grave agora para resolver. Primeiro, o Matias Vinha, que entrou desatento, mal no jogo, muito mal no jogo. Teve um lance que ele puxa um contra-ataque e ele sairia de frente, não para o goleiro, mas numa condição muito privilegiada para poder botar a bola para o Pedro, o Flamengo fazer o 2-0. E ele se enrola com o domínio, demora no segundo, na segunda bola, ele erra novamente o segundo domínio e o Rony toma a frente dele, sai com bola e tudo e perde a jogada. No gol do Palmeiras, a defesa inteira sai e ele fica dando condição num lance que até na hora eu falei, foi gol. Não precisava nem do VAR, cara. Ficou claramente. Quem treina esse sistema defensivo do Flamengo na bola aérea? É uma peneira. E aí, muita gente detonando o técnico Tite, as substituições. Eu queria entender o porquê do Alan. O Alan, ele simplesmente não consegue jogar absolutamente nada. Ele não ajuda na bola aérea, porque ele é baixinho. Na bola aérea do gol do Palmeiras, antes do lance do escanteio, que gerou o escanteio, ele erra um passe pro Arrascaeta. O Palmeiras recupera a bola, vem para cima, acaba acontecendo o escanteio. E simplesmente o Alan tá marcando o Murilo, que é um dos melhores cabeceadores do Palmeiras. Tá tudo errado. O Alan não pode marcar o Murilo. A bola foi justamente em cima do Murilo. Gerson sai do seu marcador, raspa. A bola sai da área, enfim, acaba ocasionando o gol do Palmeiras numa desatenção total do sistema defensivo do Flamengo. Enfim, a performance do Flamengo diante de um Palmeiras muito modificado, um time que não é o elenco principal. O Palmeiras, gente, está desgastado fisicamente. O Rafael Veiga não encontra no seu melhor momento, não encontra-se no seu melhor momento. Os principais jogadores do Palmeiras estão fora, como eu falei aqui, o Estevão e o Felipe Anderson. Sinceramente, o Flamengo deveria ter... Piquerez também não atuou, já vem fora há algum tempo. O Flamengo deveria ter uma performance de imposição e vencer o jogo. O Flamengo estava com seu time principal, não tinha nenhum jogador machucado. Agora, a contusão do Cebolinha matou o Flamengo. O Luiz Araújo é um jogador voluntarioso, é um jogador tático, um bom jogador, mas ele do lado esquerdo ele não performa, cara. Eu sei que muitos de vocês vão me dizer, poxa, Fábio, mas no jogo contra o Palmeiras, primeiro jogo da Copa do Brasil, ele decidiu. Ele fez a jogada do gol do Pedro e fez o gol. Tudo bem, concordo com vocês. Foram 2 lances apenas, mas ele não se sente confortável ali. Tanto é que no segundo tempo o Tite joga ele pro lado direito e ele melhora um pouquinho, mas não é aquele jogador que parte para cima para poder definir uma jogada. Bom no 1 contra 1, que quebra linhas de marcação com o drible. Não é, gente. O Flamengo carece desse jogador de lado, como o Tite chamava na seleção, o extremo desequilibrante, o jogador que parte para cima. Ele gosta de jogar com esses jogadores. No elenco do Flamengo não tem. Assim como não tem um segundo volante, assim como não tem um meio armador. E a gente vai continuar dizendo que é o melhor elenco do Brasil? Não é. Diante do que a gente viu, o Flamengo na tabela de classificação estar atrás do Fortaleza é uma brincadeira. Brincadeira. O trabalho do Tite começa a ser questionado e questionado de forma séria. O que a gente vê nas redes sociais nesse momento é uma tempestade de pedidos para a saída do técnico Tite. Você também é favorável a isso? Acha que tem que haver uma reformulação geral, inclusive saída do treinador? A diretoria vai se mexer. Isso está muito claro. A gente fez contato ainda durante a partida, publicamos inclusive no Instagram, durante o jogo, assim que o Everton Cebolinha saiu, que a situação era grave. A gente apurou, e quem acompanha as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram, que o Everton Cebolinha ele sai e vai direto para o hospital, inclusive onde ele encontra-se nesse momento, fazendo o exame de imagem, porque a suspeita é de ruptura do tendão de Aquiles e, de qualquer maneira, é uma lesão grave. Se for confirmada a ruptura total, gente, ruptura de tendão, o médico ele consegue perceber se a ruptura ela é parcial ou total com um exame clínico.
o médico do Flamengo sabe que a lesão é grave. E isso já foi informado. Tanto é que ele sai e vai direto para o hospital para saber se a ruptura é parcial ou é total. Se for uma ruptura total, compromete, inclusive, a sequência da carreira do jogador. O jogador vai ficar afastado pelo menos 7 meses em se confirmando a ruptura total. Se for parcial e precisar de uma cirurgia, ele ficará pelo menos 6 meses. O Everton Cebolinha está fora da temporada 2025 do Flamengo, 2024 do Flamengo. Só retornará no ano que vem. Uma situação muito grave e que fará o Flamengo, nesse momento, a diretoria, entender que precisa acelerar os processos de contratação. E a gente traz aqui para vocês a situação do Michael, jogador que a gente fala há algum tempo, que chega a acertar com o Flamengo, questão salarial e tal. Por que o Michael não é anunciado e o Flamengo não acelera, não contrata o jogador? Embora muitos da imprensa destaquem que o Michael, o Flamengo não se interessa, que não é verdade. O Flamengo tem total interesse no Michael. No entanto, o jogador não se desvinculou do Al Hilal ainda. Nós apuramos agora há pouco, o jogador tem contrato com o Al Hilal até junho de 2025, ou seja, mais um ano de contrato, e a tendência é que haja um acordo para que o jogador saia esta semana, o rompimento de contrato, e ele possa anunciar o seu novo clube, que muito possivelmente será o Flamengo. Mas a diretoria precisa acelerar esse processo. Michael é um jogador que joga tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você vê, hoje sai o Everton Cebolinha e tem que improvisar o Luiz Araújo do lado esquerdo de novo. Cadê o Bruno Henrique? É a história de você renovar um contrato por um jogador que acredita que já ganhou tudo no Flamengo, que somos gratos, etc. Mas, cara, renovar por gratidão não pode. O Bruno Henrique renovou por 3 anos e está na zona de conforto. Não volta nunca. Ficou no banco de reservas no último jogo, não está em condições de jogar uma partida inteira. Sequer entrou no último jogo contra o Palmeiras e também hoje. Então, a questão, a situação do Flamengo ela é muito grave. O Flamengo precisa de pelo menos 2 a 3 reforços ainda nesta janela para poder seguir a temporada. E a situação da bola parada do Flamengo ela é muito séria. O Flamengo, se não meter uns 5 a 0 no Bolívar, meu amigo, na altitude, os caras fazem gol de cabeça o tempo inteiro, cruzamento na área, e vai ter aquela desculpa pronta. Na altitude a bola é mais rápida e tal. E aí? Por que não ganha dentro de casa, com uma margem grande? A situação do elenco do Flamengo hoje ela é muito preocupante. O Flamengo saiu com os 4 pneus arriados de campo. O time inteiro destruído fisicamente. Um dos jogadores que o Flamengo busca a contratação é Carlos Alcaraz. Carlos Alcaraz, jogador do Southampton, da Inglaterra, e que o Flamengo fez uma proposta oficial de 18 milhões de euros. Ah, Fábio, mas poxa, a Juventus da Itália tinha a opção de compra do jogador e essa opção era de 48 milhões de euros. Bom, quando você assina contrato com o jogador por empréstimo, né, o clube pode colocar o que quiser, 40, 50, 200 milhões de euros. Claro que não vai pagar, a Juventus não vai pagar um valor desse pelo jogador. Ah, o jogador vale 48 milhões de euros? É claro que não, gente. O mercado não diz isso. Você pega, por exemplo, o jogador foi contratado pelo Southampton por 13 milhões de euros. E o jogador não performou lá. Então há uma valorização natural do jogador, porque é um jogador promissor, foi convocado para a seleção argentina, mas claro que não é um jogador que custe mais do que isso que o Flamengo ofereceu, mais do que 18 milhões de euros. A gente traz uma informação para vocês também. O Flamengo deve anunciar a qualquer momento a venda do lateral direito Wesley. O lateral direito, o Flamengo aceitou a proposta, conforme trouxemos para vocês na última sexta-feira na nossa live. Quem estava acompanhando sabe. 16 milhões de euros a proposta do Atalanta da Itália e mais 4 milhões de bônus. O Wesley pode sair por 20 milhões de euros no total. E o jogador saindo, e o Flamengo precisa, obviamente, pegar esse dinheiro, né, da venda do Wesley e contratar reforços, tanto na lateral direita quanto em outras posições. Jogador muito bem vendido, valor muito rentável e bom para o Flamengo. Outro jogador que o Flamengo está
prestes a anunciar a saída e poderá ter que voltar atrás é Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, o Flamengo praticamente acertou a venda dele. No entanto, a contusão, prestem atenção, a contusão do lateral direito, do lateral esquerdo, Matias Vinha, pode ser grave. E o Flamengo ter ali no setor defensivo, mas o Fabrício Bruno é zagueiro, o Matias Vinha é lateral esquerdo, tudo bem, mas é do sistema defensivo. Você pode improvisar em algum momento colocando o Léo Pereira para atuar de lateral esquerdo e você precisa de um outro zagueiro. Enfim, o Flamengo poderá mudar os planos, mas o que a gente sabe nesse momento é que existe um acordo para a saída já do Fabrício Bruno. E aí você vê, o Flamengo só vende. E cadê os reforços? Fato é de que a gente está aqui para poder trazer a informação para vocês. O Flamengo fez uma proposta oficial por Carlos Alcaraz, mas o Flamengo não desistiu do atacante, do meio atacante Claudinho. O desejo do presidente do Flamengo é a contratação do Claudinho, que o Flamengo vai tentar até os últimos dias. No entanto, precisa acelerar, assim como está fazendo com o Michael, e vai fazer, tentando antecipar esse reforço, Michael no Flamengo, logo, né, tentando antecipar por conta da contusão do Cebolinha, precisa fazer também com o meia, porque o Flamengo precisa de pelo menos 3 reforços. E olha que eu não estou nem considerando a lateral direita, hein? Um segundo volante, um meia armador e um jogador que atue como atacante pelos lados do campo. Qual a outra posição que o Flamengo precisa de reforços urgentes? Você acha que o Flamengo tem que mudar de treinador? Comente aqui, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos e saudações rubro-negras.